Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Público. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é um órgão auxiliar do Ministério Público Gaúcho. Cabe ao CEAF promover o aprimoramento cultural, profissional e a especialização dos membros e servidores da instituição. Por isso, conversaremos com o promotor de justiça Mauro Fonseca Andrade, que dirige o CEAF. Queremos saber sobre as atividades, a atuação e os projetos desse importante setor. Doutor Mauro Andrade, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Prazer é todo meu, Marco, estar aqui de novo, poder conversar contigo sobre algo que é tão caro para nós, que é não só o Ministério Público, mas também o CEAF, onde eu estou encabeçando agora nesse período. Claro. Quais são as atribuições do CEAF e a importância desse setor para o Ministério Público Gaúcho? O CEAF ele é um ponto-chave dentro da estrutura do Ministério Público. Ele hoje, para distinguir a sigla, é Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Ele se destina para o aperfeiçoamento funcional e o estímulo do estudo não só para membros do Ministério Público, digamos, para o nosso público leigo que está nos assistindo agora, não só para promotores de justiça, mas também para os servidores, aquelas pessoas que nos auxiliam nas nossas atividades fins da estrutura do Ministério Público. Sim. Então, o que nós procuramos fazer dentro do CEAF é estimular a pesquisa, estimular o estudo, mas dentro do que for possível também aumentar a qualificação profissional daquele servidor ou daquele membro do Ministério Público para a sua atividade. Claro, já que já falamos das atribuições, e qual é a estrutura do CEAF? Eu poderia te dizer que é a estrutura do CEAF do Rio Grande do Sul. O CEAF, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, não é algo exclusivo do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ele tem, em âmbito quase todos os Ministérios Públicos Estaduais, ele tem uma estrutura invejável, se não única dentro do país. Nós estamos situados em Porto Alegre, na rua Fernando Machado, número 832. Nós temos 6 andares de estrutura. Nós temos um prédio com 6 salas de aula, com 40 lugares em cada sala de aula. Nós temos um auditório com 70 pessoas, um setor só para treinamento em informática, salas de estudo. Enfim, nós temos uma faculdade, poderíamos dizer assim, certo, dentro do Ministério Público. Mas tem uma boa estrutura, então, para dar aquele suporte necessário tanto aos membros do Ministério Público como aos servidores. Sem dúvida, sem dúvida. Para que tenhas uma ideia, no ano 2000, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele patrocinou, ele esteve envolvido com 155 projetos educacionais. Isso significa em torno de 3 eventos por semana. É algo que aparentemente não é visto por quem está dentro do Ministério Público. Mas a diversidade de temas que nós tratamos dentro do CEAF é enorme, não só temas de direito, mas também temas ligados à própria parte de informática, por exemplo. E, pelo que sabemos, o CEAF também tem sido um exemplo para outros ministérios públicos que aqui visitam o setor. Nós podemos considerar o CEAF do Rio Grande do Sul como a menina dos olhos do Ministério Público brasileiro. Os Ministérios Públicos Estaduais eles têm um déficit orçamentário se comparado ao Ministério Público Federal. E o que se conseguiu fazer aqui, graças aos meus precursores, outros diretores, e aqui o mérito, ou os méritos do que nós temos hoje tem que ser obrigatoriamente divididos, com o Dr. Júlio César Finger, que foi o idealizador dessa instituição, CEAF, e o Dr. Alcide Moraes, que foi meu antecessor, imediato. Eu colocaria, mal comparando, como o criador, o estruturador do CEAF, o Dr. Júlio César Finger, depois o Dr. Alceu consolidou essa figura, e modestamente eu tenho para mim como sendo a parte mais fácil agora, é que de poder fazer o CEAF andar tudo aquilo que ele pode andar, ele proporcionar tudo aquilo que ele pode proporcionar para a qualificação dos membros públicos e dos servidores também. E falando em qualificação, Dr. Mauro, quais são os principais projetos desenvolvidos pelo CEAF? O CEAF ele já tem uma esteira de rodagem, poderíamos dizer assim, já praticamente automática. Nós temos que são repetidos pela demanda do nosso público. Nós fazemos cursos para todos os servidores
do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Significa que pode ser um servidor, um funcionário, podemos tratar assim, que trabalha na autoria do Partenon, aqui em Porto Alegre, como aquele que trabalha lá em Itaqui. Da mesma maneira, o promotor que trabalha em Porto Alegre ou o promotor que trabalha em Uruguaiana. E isso, vários cursos já têm o seu planejamento próprio. Agora, há outros que nós estamos indo, como projetos novos, né? Como, por exemplo, são podemos dizer, 4 que eu apresentei logo que eu assumi. Eu assumi agora, 4, 5 de abril, com a nova administração do Dr. Eduardo de Lima Veiga, que me fez esse honroso convite de estar como diretor do CEAF. O primeiro projeto foi a criação de grupos de estudos dentro do Ministério Público, que nós não tínhamos até então. Todos os membros sentiam aquela intenção de poder um local para discutir suas ideias naqueles pontos chaves onde atuam. Só que ou isso se dava de forma dispersa, ou isso se dava nos cursos de especialização. Muitas vezes os colegas do interior do estado não tinham condições de se inscrever em curso de especialização ou aqui em Porto Alegre ou numa cidade mais próxima, onde tivesse uma universidade. O que nós fizemos? Bom, essa é uma demanda que está caindo de maduro. Nós temos espaços virtuais, fóruns virtuais, para os colegas poderem tratar destes temas. Por exemplo, temos um grupo de estudo só de direito penal, um só de processo penal, um de direito constitucional, direito do consumidor. E aí os colegas têm a possibilidade de se encontrar, cada um na sua cidade, para trocar as ideias e, no final das contas, ver aquilo que mais diário lhes causa mais preocupação, ou algum tipo de desconforto, ou alguma solução que um outro não conseguiu encontrar. Em resumo, para debater e fomentar essa busca por novos conhecimentos dentro dos nossos quadros. Esse é o primeiro ponto, né, que já estamos implementando. 3 outros projetos estão em andamento e estão muito bem. Um deles é de uma revista eletrônica de doutrina, para que os colegas não tenham a necessidade de ter acesso ao meio físico, ou que buscar junto à nossa biblioteca as informações que precisam para a sua atividade fim. Nós selecionamos dentro do CEAF diversos artigos de praticamente todas as revistas do país, do Ministério Público, em que tratam de temas específicos de nossa atuação. Não é nada filosófico, né? Poderíamos dizer assim, mas algo bem direcionado para solucionar o problema daquele promotor que está lá na ponta, está lá no interior, muitas vezes sozinho, sem acesso a muita informação, o que demora muito. Ele já vai chegar e receber bimestralmente uma revista para acessar com um clique e ali ter as respostas que ele venha procurar. A segunda revista que estamos trabalhando também é uma revista de jurisprudência internacional, toda traduzida ao português. Que jurisprudência seria essa? Basicamente de 2 tribunais que vêm ditando a forma como deve ser regrada a legislação dos países de influência desses tribunais. Primeiro, Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Segundo, Tribunal Americano dos Direitos. Só para teres uma ideia de como influenciam esses tribunais, o Tribunal Tribunal Americano dos Direitos do Homem foi o que influenciou a criação da Lei Maria da Penha do país. Então isso nós pretendemos ter, melhor dizendo, em primeiro os colegas daqui, as jurisprudências, as decisões mais recentes, mais importantes, mais impactantes desses tribunais, já traduzidas para que os colegas destas mesmas cidades, de todo o estado, possam ter acesso sobre o que está se discutindo hoje em nível internacional. Claro. E o último informe eletrônico é um extrato de ementa, um extrato de jurisprudência, uma ementa, das decisões que saem toda a semana desses tribunais. Então o colega vai estar acompanhando par e passo tudo o que está acontecendo fora do Brasil, mas que impacta direta ou indiretamente aqui. Aquilo que for mais importante nós traduzimos. Aquilo que não for tão importante, mais ou menos relevante para o momento, o colega vai ter a condição de acompanhar na sua comarca de origem. Claro. Muito interessante essas propostas, principalmente a de grupos de estudos. Sim. Que possibilita esse debate, essa troca de ideias sobre áreas importantes, né, entre os promotores, procuradores de justiça. Sim, quando eu entrei no Ministério Público, isso já faz 17 anos, eu entrei ainda com uma visão e uma difusão de que o Ministério Público era formado, o Ministério Público era formado por um homem só, um homem só na sua cidade. Era ele a sua máquina de escrever. Eu entrei mais ou menos nessa época, Sim. Finalzinho dessa época.
Muito bem, hoje já não é mais assim, graças à informatização, graças à estrutura que as promotorias de justiça, ao final, conseguiram alcançar ao longo das últimas administrações do Ministério Público, mas o que nos falta ainda é o contato pronto com o colega. Dentro daquela dificuldade que eu possa estar enfrentando, eu compartilhar isso com outros de imediata. E esses fóruns, dentro dos grupos de estudos, se prestam exatamente para isso. Claro. Né? Para que eu possa dizer, o Marco está lá na promotoria de Quaraí, eu estou na promotoria de Vacaria, nós temos uma distância lá. Olha, Marco, eu estou com tal situação, olha, qual a melhor obra para isso? Eu posso responder, já estudei sobre isso, né? Te recomendo tal coisa, que podemos trocar de ideia com relação a isso, como é que nós podemos resolver melhor isso? Ou temas mais interessantes que a gente possa trazer sentido. Né? Então, esses grupos de estudo servem como um caráter preventivo para eventuais problemas que venham a surgir, mas também para remediar aquilo ou sanar aquela dúvida que eu já tenho agora no momento, num caso em específico. É a aproximação do Ministério Público entre os seus membros. É isso que nós precisamos. Alguma outra ideia que esteja sendo alinhavada também futuramente para o CEAF? Nós temos... há uma falsa impressão de que o CEAF ele é uma instituição ou um centro, né, só para os membros. Não. Só para os membros do Ministério Público. Não. O CEAF ele é voltado também para os servidores. Por isso da qualificação deles, a preocupação com a qualificação deles, nos mais variados setores. Agora, o que falta para nós, e isso nós já em projeto de estudos, é a participação dos servidores também nestes grupos de estudos. Quanto mais qualificado o nosso servidor for, mais qualificado é o nosso trabalho também. Hoje em dia, pela situação que nós, inclusive orçamentária, o Ministério Público não tem condições de fazer uma coisa singela, concursos anualmente para suprir as vagas que temos de promotores no interior. Significa o quê? Que eu tenho que me virar com o que eu posso. E dentro disso, o promotor de justiça muitas vezes tem que estar atuando em uma ou duas, 3 comarcas ao mesmo tempo. Quem é o nosso suporte? É o servidor que está em cada comarca. Enquanto o promotor está numa sala de audiência, participando de uma audiência de réu preso, por exemplo, uma audiência importante mesmo que seja no cível, aquele nosso parceiro está na promotoria nos auxiliando com os trabalhos técnicos. Ou seja, quanto melhor qualificado ele estiver, mais segurança eu vou ter no que está sendo feito, não em meu nome, mas em nome do Ministério também, do Ministério Público também. Por isso que tem que ter essa preocupação com aquela figura da ponta. Claro.